E aí pessoal, tudo bom? Passei rapidinho antes da aula para lembrar vocês do nosso trabalho. Não deixe de entregar esse trabalho. Ele é referente à nossa mostra cultural e vai valer ponto para vocês. Então, se tiverem com dúvida, não estão conseguindo, falem comigo para eu tentar ajudar vocês, tá bom? Mas não deixem de fazer. Vamos para a aula? Então, nessa aula, a gente vai continuar vendo o período colonial no Brasil. A gente vai estudar o sistema das capitanias hereditárias, o governo geral, como se destacava a economia da colônia e a gente vai entender como existiu no Brasil a mão de obra indígena e a mão de obra negra vinda da África. Falando das capitanias hereditárias, Portugal estava passando por uma série de dificuldades financeiras. A gente viu na última aula que o mercado de especiarias, que era de onde vinha o grande lucro de Portugal, estava entrando em declínio. Então, isso vai fazer com que Portugal perca uma das suas principais atividades econômicas, que era a venda de especiarias. E isso vai gerar dificuldades financeiras. E aí, nessa tentativa de explorar melhor o Brasil, de dominar melhor o Brasil e tirar lucro do Brasil, Dom João vai decidir dividir o Brasil em capitanias hereditárias no ano de 1534. Essas capitanias eram faixas de terra e elas eram concedidas a terceiros através da carta de doação. Então, a coroa portuguesa doava esses pedaços de terra a particulares portugueses. E aí, os direitos e os deveres que esses caras deveriam cumprir estavam contidos na Carta Foral. Os nobres que recebiam essas terras eram chamados de donatários. Esses donatários não podiam vender a terra, mas eles podiam doar algumas de suas partes, as chamadas seis-marias, ou seja, o cara deveria cuidar daquela terra ali, que foi dada a ele pelo governo de Portugal. Ele não poderia vender aquela terra, mas ele poderia doar a alguma outra pessoa, geralmente um parente, um familiar, para que aquela pessoa também explore o território. E tudo isso para conseguir qualquer tipo de produto que eles consigam levar para Portugal para vender, para ter lucro. Só que o sistema de capitanias hereditárias não prosperou num primeiro momento, com exceção de duas capitanias, Pernambuco e São Vicente. Essas foram as duas únicas que deram certo. O restante, nem tanto. Entre os motivos que levaram o sistema das capitanias hereditárias a não darem certo, a gente teve a falta de recurso e investimento dos capitães donatários, ou seja, os caras que recebiam essas terras não estavam dispostos a investir pesado naquelas terras, porque eles não sabiam se ia dar retorno. Então a falta de investimento foi um dos problemas que as capitanias hereditárias enfrentaram. Outro ponto foi a extensão das capitanias. Eram pedaços de terra muito grande, e isso dificultava a exploração. A falta de comunicação entre a colônia, que era o Brasil, e a metrópole, que era Portugal, e entre as próprias capitanias. A comunicação era dificultada, especialmente entre as capitanias e Portugal. Então, se o cara tivesse algum tipo de problema, quisesse recorrer ao rei para tentar resolver, isso demoraria semanas e até meses. As dificuldades para manter a lavoura de cana também eram um problema, porque se precisava de dinheiro para manter essa estrutura. E como o governo de Portugal não estava interessado em investir pesado nas capitanias e os próprios donatários também não, isso gerou um problema. Além disso, a gente teve nesse período várias revoltas de grupos indígenas contra os colonizadores. Tudo isso afetou o sistema das capitanias hereditárias e acabou levando elas a entrar em declínio, com exceção de Pernambuco e São Vicente. Essas duas deram certo por um pouco mais de tempo. Aqui uma imagem para visualizar a divisão das capitanias. A gente tem aí Pernambuco, onde hoje a gente tem o estado de Pernambuco, e São Vicente ali em duas partes, onde hoje a gente tem São Paulo. E aí, para evitar a falência e o declínio do sistema de capitanias hereditárias, o governo português vai decidir criar um sistema para resolver os problemas que ele estava enfrentando. Esse sistema vai ser o sistema do governo geral. Esse modelo do governo geral não extingue o sistema das capitanias hereditárias. O objetivo do governo geral era justamente auxiliar as capitanias para que elas não deixassem de existir. O governador geral tinha como obrigações auxiliar os donatários em dificuldade, defender o litoral, porque o Brasil ainda estava sofrendo muita invasão estrangeira,
desbravar o interior em busca de metais preciosos, coisa que eles ainda não tinham achado, e também coordenar a administração política e econômica das capitanias. Para auxiliar esse cara na função, foram criados os cargos de ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava da arrecadação de impostos, e o capitão-mor, que cuidava da defesa. O primeiro governador-geral, o primeiro cara apontado pelo rei para governar as capitanias, vai ser o Tomé de Souza, e esse cara vai ser o responsável por fundar a primeira capital do Brasil, em Salvador, lá na Bahia. Então, o objetivo do governo geral era ter um cara, uma figura de autoridade, responsável pelas capitanias aqui no Brasil. Antes do sistema do governo geral, a figura de autoridade era diretamente o rei de Portugal, e ele estava muito longe das capitanias. A ideia era botar um cara com poder que tomaria as decisões e auxiliaria o pessoal aqui das capitanias hereditárias. Essa era a ideia. O Brasil também vai ser governado por outros 2 governadores gerais, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Esses caras vão ser importantes para conter a invasão francesa, porque nesse período do governo geral, o Brasil ele vai ser invadido pelos franceses, que estão tentando tomar território, estão tentando se aproveitar do mercado de açúcar. Então esses 2, o Duarte da Costa e depois o Mendes Sá, vão ser responsáveis por enfrentar essa invasão dos franceses e eventualmente expulsar os franceses do nosso território. Enquanto o poder central era exercido pelo governador-geral, o poder regional dentro das capitanias hereditárias ficava nas mãos das câmaras municipais. Essas câmaras eram comandadas pelos chamados homens bons, que eram grandes proprietários, donos de escravos, que dominavam o poder local, eles que governavam as vilas e as cidades. A partir do século XVI, na Europa, o movimento absolutista, que é aquele que tem reis com um poder absoluto, onde todo o poder está concentrado na mão desses reis, vai se tornar modelo base na Europa em todos os estados nacionais. E na área da economia, a prática que figurava do absolutismo era o mercantilismo. E uma das práticas do mercantilismo era o colonialismo. Então, o colonialismo era uma prática que exigia que as nações da Europa tivessem colônias, para que elas pudessem explorar aquelas colônias e ganhar dinheiro com isso, lucrar com isso. Para esses governos europeus, a função da colônia era enriquecer a metrópole, e por isso elas não podiam se desenvolver economicamente, elas tinham que ser dependentes da metrópole, ou seja, o Brasil deveria ser dependente de Portugal. O Brasil não podia se desenvolver, porque se ele se desenvolvesse, ele podia se tornar independente. Essa não era a ideia. A ideia de Portugal era usar o Brasil para enriquecer e fazer o Brasil depender de Portugal. A metrópole estabelecia com a colônia o chamado Pacto Colonial. Esse pacto obrigava a colônia a comprar os produtos manufaturados da metrópole em troca das matérias-primas baratas na colônia. Então era uma relação que sempre favorecia a metrópole, no caso aqui do Brasil, Portugal. O processo de ocupação do território brasileiro sempre foi visando a exploração de recursos. Portugal não queria morar aqui, não queria fazer um país grande desenvolvido aqui no Brasil. Eles queriam explorar o Brasil por causa dos recursos para ganhar dinheiro. A gente viu que quando começou o processo de colonização do Brasil, o processo de colonização de fato, com a vinda do Martim Afonso, ele também deu início ao plantio de açúcar, da cana-de-açúcar. E ele vai conseguir bons resultados com esse produto. Quando se consegue bons resultados, o desempenho vai chamar a atenção da coroa, que viu que deu certo, está dando dinheiro, vamos incentivar a ampliação, vamos aumentar esse processo de produção da cana para ganhar mais dinheiro. E essa, nesse momento, se torna a grande base da economia do Brasil, a produção de cana-de-açúcar. Esse sistema de produção é comumente denominado de plantation. Tem na base a mão de obra escrava, indígena a princípio e depois africana,
o latifúndio, que são grandes extensões de terra, e a monocultura, produção de somente um produto. Então aqui no Brasil existe um grande pedaço de terra onde eles só estão plantando um produto, o açúcar, e como mão de obra eles estão usando os índios a princípio e depois a mão de obra africana. E essa produção, tudo que se produz é voltado para o mercado externo, é produzido para fora. Então, no caso do Brasil, o Brasil produzia para Portugal, não para si mesmo. Eles produziam para exportar para Portugal. Vão ser instalados vários engenhos, principalmente nas capitanias que já estavam dando certo, que era São Vicente e Pernambuco. Pernambuco vai conseguir manter a produção por mais tempo, só que São Vicente logo vai entrar em colapso na segunda metade do século XVI. Como a gente já falou, no primeiro momento se utiliza mão de obra indígena para a produção. Só que os índios eles não se adaptam bem ao trabalho da lavoura, então eles são transferidos para algumas outras atividades, como agricultura, cuidar do gado e também realizar transporte de mercadorias. E aí, precisando agora de mão de obra nova, Portugal vai recorrer à África e vai trazer os escravos para o Brasil para trabalharem nos engenhos de açúcar. Os escravos vindos da África eram trazidos para a colônia através dos navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros, porque muitos africanos morriam no trajeto. Então, eles vinham em péssimas condições, quase nenhuma água, pouca comida. A comida que tinha muitas vezes estava azeda. Eles eram trancados e acorrentados nos porões dos navios, onde eles ficavam em situação terrível, abarrotados uns em cima dos outros, tendo que comer naquele local, tendo que fazer suas necessidades naquele mesmo local, vivendo numa condição bem deplorável, bem ruim mesmo. E por isso, muitos morriam no trajeto e não chegavam ao destino, por causa dessas péssimas condições. Quando eles chegavam no Brasil, os que sobreviviam eram vendidos e forçados ao trabalho, e se eles desobedecessem os senhores, eles eram submetidos a castigos físicos. Muitas vezes eles eram amarrados num tronco e chicoteados. Muitos resistiram à escravidão e tentaram fugir. Muitos se revoltaram contra os senhores, alguns se suicidavam para não ter que ser forçados a trabalhar e a viver naquela condição deplorável. Muitas vezes mulheres provocavam abortos para não ter que fazer o filho delas passar por a situação ruim que ela vivia. Eles quebravam os maquinários do engenho para prejudicar a produção do senhor, ateavam fogo nas plantações, então foi uma resistência muito forte em relação à escravidão. Eles estavam num lugar que eles não conheciam, com pessoas que eles não conheciam, que estavam obrigando eles a trabalhar, senão eles seriam punidos e castigados até mortos. Então, quando alguns conseguiam fugir, eles estabeleciam aldeias em locais de difícil acesso para não ser capturados de novo. E essas aldeias, elas eram chamadas de quilombos. Os quilombos eles vão crescer, eles vão se desenvolver, porque muitos vão tentar e vão conseguir fugir dessa dominação. Os senhores de engenho, para tentar recuperar esses escravos que fugiam, empregavam os capitães do mato, que em sua própria maioria eram africanos escravos, que o capitão utilizava para recapturar outros escravos. E se ele conseguisse recapturar esses escravos, com certeza eles seriam punidos por tentar fugir. Um dos quilombos mais famosos e mais desenvolvidos aqui no Brasil foi o Quilombo dos Palmares. Organizado e liderado pelo Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares não abrigava somente negros, também índios, mulatos, brancos pobres. Em sua maior capacidade, o quilombo chegou a ter mais ou menos 30 mil habitantes. Dentro dos quilombos, eles praticavam agricultura e o excedente da produção era comercializado em vilas e povoados próximos, em troca de armas e munição e também outros produtos. É claro, eles precisavam se defender, porque logo se cria uma forte oposição aos quilombos. Os senhores de engenho vão tentar, de fato, acabar com os quilombos e recuperar seus... Então é isso. A gente para por aqui. Dúvidas, perguntas, mandem para mim. Até semana que vem. Tchau, tchau.